Vamos conversar sobre a dificuldade de ter 29 anos de idade e não ter filhos e também não ter previsão de quando vai ter? Gente, olha só, nessa idade, a maioria das nossas amigas, primas, sei lá, familiares que têm a nossa idade já estão tendo filho, já tiveram seu primeiro filho. A maioria, tá? E assim, não sei como tá aí pra você. Algumas, então, já estão indo pro segundo filho. Eu tô aqui com 29 anos de idade e sim, já casei tem um tempo, vou fazer 7 anos de casada. E assim, eu não tenho previsão. E se me perguntar o motivo, eu também não sei responder. É dinheiro? É o financeiro? Porque esse grita bastante. Aí eu respondo, talvez. Mas assim, eu também me pergunto, se eu tivesse dinheiro suficiente para dar uma boa vida de qualidade aos meus filhos, né? Eu ia ter agora? Eu já teria uma data? E aí eu respondo que eu não sei. Ainda que eu tivesse esse dinheiro, eu não sei se eu queria ter filho agora. Porque existem algumas coisas que eu gostaria de fazer acontecer antes dos filhos. Então, tipo assim, é difícil, sabe? Mas se você também me pergunta se eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E eu não quero ser mãe de 1, eu quero ser mãe de 2, de 3, quem sabe de 4, depende aí do Senhor. Mas, gente, que difícil. Sei lá, 29 anos, parece que você tá madura, não tá? Você tem condição, não tem? É tudo ao mesmo tempo e, cara, eu tô fazendo psicologia e eu não tô, né? Eu estudo psicologia e eu mesmo não tô conseguindo entender essa fase. Alguém me dá uma luz? Bom, Chuchu, vamos lá então. Eu vou te contar o que eu perguntaria no tarô se eu tivesse solteira e quisesse um relacionamento. Vamos começar fugindo um pouco do óbvio, que seria, teoricamente, perguntar se tem alguém nos meus caminhos, se vai aparecer alguém ou se eu vou namorar em breve. Vamos começar entendendo primeiro como você se sente solteira. É importante você entender isso, porque você já vai começar a entender o que tá te fazendo querer um relacionamento. Se é alguma ferida emocional, se é uma carência, ou se de fato você tá bem e tá se sentindo preparada para estar numa relação nesse momento. Outra pergunta que eu com certeza faria é o que eu espero da minha vida amorosa. Seguida de uma das perguntas mais importantes: que tipo de pessoa eu atraio? Se você faz essas 3 perguntas, você já consegue entender muito sobre as suas crenças de relacionamento, até no sentido de você entender se de repente você tem algum bloqueio, se você tá seguindo um padrão de relacionamentos abusivos, confusos, tóxicos, com pessoas que às vezes estão indisponíveis. Outra pergunta que eu com certeza faria é o que eu espero receber de alguém, seguido da pergunta do que eu preciso curar para estar num relacionamento bacana. Perguntaria com certeza como que eu sou nos meus relacionamentos amorosos, porque isso também vai ajudar a gente a entender se de repente a gente está reproduzindo algum tipo de crença ou de comportamento nas nossas relações que a gente precisa ajustar. Perguntaria com toda a certeza do mundo qual é a minha abertura para o amor, porque isso vai te responder se você de fato está aberta para um relacionamento, está disponível para um relacionamento saudável ou não. E muitas vezes a gente acha que a gente está, e a gente quer estar, mas a gente pode ter algumas crenças que geram certos bloqueios e que é importante que a gente entenda e ressignifique esses bloqueios antes de fato entrar num relacionamento. Perguntaria qual é a influência das relações que eu já tive anteriormente que permanecem em mim, sejam elas positivas ou negativas. E aí sim eu perguntaria, por exemplo, qual é o futuro da minha vida amorosa, se tem alguém nos meus caminhos. E caso a resposta fosse negativa, que não tem ninguém nos meus caminhos, eu perguntaria o que eu preciso entender então e trabalhar em mim para estar preparada para essa pessoa chegar, para conseguir manifestar esse relacionamento que eu desejo. Por que a maioria das Julietes só quer homem pronto? Essa é a verdade que muita gente não gosta de ouvir. A maioria das Julietes não quer construir nada com o homem. Elas querem ele pronto. Querem chegar na vida do cara quando ele já tem casa, carro, estabilidade, viagens, status e conforto. Não estão dispostas a enfrentar juntos dias difíceis, o começo apertado, os desafios. Querem colher o fruto sem nunca ter ajudado a plantar a árvore. E isso machuca muitos homens, porque no fundo eles só querem alguém que esteja ali desde o início. Alguém que veja o valor dele mesmo quando ele ainda não conquistou tudo. Ou melhor, quando ele ainda não conquistou nada. O cara pode ser trabalhador, honesto, sonhador, dedicado, mas se não tiver a vida montada, a maioria das Julietes vai virar as costas sem dor nem piedade. Elas preferem pegar carona no sucesso já alcançado do que participar da caminhada até lá. Quantos homens já não ouviram aquela frase? Você é incrível, mas eu preciso de alguém mais estável.
É como se todas as suas qualidades não valessem de nada só porque ainda não atingiu um certo padrão financeiro. O esforço, a dedicação, o caráter, nada disso pesa para as Julietes. O que realmente importa para muitas é se ele pode bancar um estilo de vida que elas querem ter naquele exato momento. E a ironia é que muitas delas vivem gritando independência. Dizem que não precisam de homem para nada, que sabem se sustentar sozinhas, mas quando chega a hora de escolher um parceiro, correm justamente atrás dos que têm mais dinheiro, mais bens e mais posição. E aí eu te pergunto, por quê? É porque elas não procuram amor, procuram vantagens. O discurso de independência cai por terra quando o critério principal é o bolso. E olha a injustiça, quando o cara está começando a vida, ninguém aparece. Ele rala, sofre, se sacrifica, passa noites sem dormir tentando fazer a vida dar certo e muitas vezes passa essa fase sozinho, sem apoio, sem parceira. Mas basta ele crescer um pouco, começam a brotar seres de luz de todos os cantos. Basta ele começar a ter pequenos resultados, de repente surgem várias interessadas, ou melhor, interesseiradas. Não é coincidência, é conveniência. O homem percebe isso e começa a se questionar: será que ela gosta de mim ou do que eu tenho? Será que ela está interessada ou é uma interesseirada? Será que ela me ama ou ama a vida que eu posso oferecer? Essa dúvida destrói qualquer confiança, porque no fundo ele sabe que se perdesse tudo, provavelmente seria abandonado pelo ser de luz. Quem realmente ama não olha para o que você tem, olha para quem você é. Mas, infelizmente, esse tipo de amor anda em falta. Muitos homens já viveram na pele esse cenário. Quando estavam batalhando, não eram escolhidos. Quando não tinham carro, não eram olhados. Quando não tinham dinheiro para bancar rolê caro, eram ignorados. Mas bastou melhorar, bastou ter conquistas, que as mesmas Julietes que nunca deram chance começaram a aparecer, querendo atenção, lembrando que ele existe. É como se o amor delas tivesse prazo de validade. Só vale quando o pacote já vem pronto. E sabe qual é o problema disso? O homem acaba se fechando. Depois de viver situações assim, ele começa a desconfiar de qualquer interesse, porque nunca sabe se é ele quem está sendo amado ou apenas o estilo de vida que pode oferecer. E essa dúvida pesa, porque nenhum homem quer ser usado como escada para alguém ter conforto. O mais curioso é que muitas Julietes não percebem como isso é cruel. Acham que estão sendo seletivas, quando na verdade estão sendo interesseiras. O homem sente na pele o peso dessa seletividade, e isso faz com que cada vez mais ele se afaste dos relacionamentos, porque percebe que não vale a pena entregar o coração quando o que procuram é só a conta bancária. E aí vem aquela cena clássica. Ela ignora o cara no começo, chama ele de sem ambição, sem futuro. Depois de alguns anos, quando ele cresce, aparece com sucesso, de repente ela ressurge, querendo contato, elogiando, dizendo que sempre acreditou nele, mas o homem de verdade já entendeu o jogo. Ele sabe que não foi lembrado por quem ele é, mas pelo que conquistou. Isso mostra como os homens são inocentes nesse jogo. Enquanto eles só querem alguém que acredite, que esteja junto desde o início, muitas Julietes só querem chegar no final da corrida para pegar o troféu. E isso é tão comum que virou quase regra. O resultado? Cada vez mais homens preferindo ficar sozinhos, porque já entenderam que ser usado como prêmio não é amor de verdade. O que mais dói é ver que muitos homens incríveis, que teriam tudo para construir uma vida linda com alguém, foram rejeitados justamente porque não estavam prontos ainda. E quando finalmente se tornam o homem que sempre sonharam ser, não conseguem confiar em ninguém, porque sabem que se no começo não foram valorizados, não é agora com dinheiro no bolso que vão receber amor sincero. Por isso que hoje tantos caras repetem essa verdade. A maioria das Julietes só querem o homem pronto. Elas não querem dividir a luta, querem dividir apenas a vitória. Não querem enfrentar as contas apertadas, os perrengues, as fases difíceis. Querem aparecer quando já está tudo resolvido. E é justamente por isso que os homens estão desistindo. Não porque não têm amor para dar, mas porque estão cansados de ser testados e rejeitados por não se encaixar em um padrão.